Olá, meus jovens e minhas jovens, atendendo aos pedidos aqui. Então vamos explicar um pouquinho do meu programa, tá? Eu desenvolvi aqui o exercício de conjuntos, ok? Então a ideia é apresentar para vocês e de um modo bem prático. Aqui como já está desenvolvido, né? A ideia é só a gente aprender um pouquinho como que foi feito. Então vamos lá, primeira coisa. A gente precisa se lembrar da definição de conjunto, tá? Definição de conjunto é uma sequência de elementos. Eles não possuem a ordem dos elementos, é a ordem com que eles foram inseridos. E a única regra é que eu não posso ter elementos repetidos no meu conjunto. Então, se eu tenho um conjunto que tem um elemento 2 e eu quero colocar um novo elemento 2, isso não é possível, não posso, ok? Então, a definição, o tipo de dado, eu tenho então o tamanho, que é o length, e a minha lista, tá? Que vai ter um tamanho max aqui que eu defini, ok? E aí os métodos que foram solicitados. Então o método newSet retorna um novo conjunto. Add element, ele recebe um conjunto e recebe um valor e vai adicionar esse valor no conjunto. Remove element vai receber a mesma coisa, tá? Um conjunto e um elemento e um valor, e vai remover esse valor do conjunto. Ambos retornam int, por quê? Porque se não for possível adicionar ou se não for possível remover, então eu retorno 0. Se for possível, eu retorno 1. Isso é só para a gente ter um controle depois, caso queira fazer algum tipo de controle. O método existe, é um método bem importante aqui, a gente vai usar ele em alguns cenários, tá? O existe faz o quê? Recebe um conjunto e recebe o valor e testa se aquele valor está presente no conjunto. Aí nós temos união, intersecção e diferença. Ambos recebem dois conjuntos, tá? Dois sets. E eles vão retornar um novo set a partir da da operação de união, de intersecção e diferença aqui, tá bom? Depois a gente tem o método isEmpty, que vai receber um conjunto e testar se ele é vazio, e um método auxiliar aqui, que é o showSet, que é só para mostrar os conjuntos, ver como que eles estão, ok? Vamos ver então a implementação dos métodos, depois a gente vem para o método principal aqui. O newSet, ele é bem objetivo, né? O que ele faz? Ele aloca um espaço na memória para um conjunto e adiciona 0 no tamanho e retorna esse conjunto, tá bom? Então o newSet ele cria um conjunto vazio. Beleza, uma vez que eu tenho então um conjunto vazio, eu posso adicionar elementos ao conjunto. Como? Recebendo o conjunto e recebendo o valor. E aí qual é a regra? A regra é, primeiro, eu verifico se o elemento existe. Se ele existe, eu retorno 0. Por quê? Porque eu não posso adicionar esse elemento. Caso o tamanho do meu conjunto já esteja no tamanho máximo da capacidade, eu também retorno 0, porque não é possível fazer a inserção. E aí, se tudo isso não... Ou seja, se eu não tiver esses dois casos, ou seja, se o elemento não existe e eu não estou no tamanho máximo, então eu posso adicionar um novo elemento. E aí, como que eu faço isso? Eu adiciono na lista, usando o length, que é o controle de tamanho, e eu coloco o valor que eu acabei de receber. E aumento o tamanho de length e eu retorno 1. Okay? Então é bem simples o método de adicionar elemento. Okay? Eu vou colocar um elemento na minha lista e eu tenho um contador de quantos elementos eu tenho na lista, para saber quando que eu vou adicionar um novo elemento. O remover já é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, como que faz o remover? Ele recebe um valor e recebe também um conjunto. Primeira coisa, eu testo se o valor está presente ou não, se eu tenho o valor. Se eu não tenho valor, então eu retorno 0, porque não tenho o que excluir, tá bom? Agora, se eu tiver o valor, o que eu quero excluir? Então, eu tenho que encontrar qual é a posição do elemento que eu quero excluir. Então, eu vou fazer o primeiro for aqui, que vai encontrar essa posição. Ou seja, a condição de parada do for é enquanto... o valor da posição i é diferente do valor que eu estou pesquisando. Quando isso for verdadeiro, então isso aqui vai retornar falso e o for vai parar de executar. O for parando de executar, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a posição do i, ou seja, eu já descobri qual é a posição do i que eu quero remover. Então eu vou avançar uma casa, e aí eu vou pegar o valor dessa casa, que é essa linha aqui, na linha 88, o valor desse elemento, e vou sobrescrever a posição anterior, porque é o elemento que eu quero excluir. Então eu vou apagar. Vamos supor que, só para fazer um teste de mesa rapidinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tenho o elemento 2, 3, 4 e 5. Eu quero remover o elemento 3, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou descobrir, o i vai estar na posição aqui, nessa posição, quando acabar esse for. O i vai estar nessa posição aqui, na posição 1. O
que eu vou fazer? Eu vou aumentar a posição do i, então eu vou dizer que i recebe mais, e aí eu vou testar o seguinte, i é menor que tamanho? Beleza, então o que eu vou fazer? A posição i menos 1, que é essa aqui, vai receber o valor da posição i. Então essa posição aqui vai receber esse valor aqui. Aí eu aumento o i, e ainda é menor que length, aí faz o quê? O valor da posição i menos 1, que é essa aqui, vai receber o valor da posição i. Então eu venho aqui e sobrescrevo, aí eu aumento o valor de i, aí para de executar esse laço. Tá? O meu vetor está desse tamanho aqui, e lembrando que o meu length, vou colocar aqui um L só para ilustrar, o meu length está marcando lá esse tamanho. Tá? E aí o que vai acontecer? Depois que eu fiz todo esse processo, eu faço um length menos. Então eu digo agora que o meu length está aqui. Ó, tá? E aí quando eu aponto o length para essa posição da memória, automaticamente esse valor aqui ele é como se tivesse sido excluído. Por quê? Porque eu não tenho mais acesso a ele. Porque toda vez que eu fizer um for, eu vou percorrer até length, ou seja, só esses valores. E aí eu excluo um valor do meu vetor. Okay? Então é basicamente isso que está sendo feito aqui. Depois eu diminuo o valor de length e retorno 1, dizendo que foi possível fazer a exclusão corretamente. Bom, ambos os métodos de remover e de inserir, ele usa o método existe. Por quê? Porque eu só vou adicionar se o elemento existe e só vou remover se o elemento existe. Só vou adicionar se o elemento não existe e só vou remover se o elemento existe. Tá? Então, eu vou fazer... A implementação do método existe ele é bem simples. É só percorrer toda a lista e verificar se eu encontro o meu valor. Veja que nesse caso, como a gente não tem uma lista ordenada, a gente precisa usar a busca sequencial simples, tá? Não tem o que fazer aqui. E se ele encontrou, ele faz o return. Nesse caso, eu nem preciso saber qual é a posição, basta eu saber... Aqui eu poderia fazer, por exemplo, retornando a posição. É que não faz sentido, pensando em termos de conjunto, não faz sentido pensar em posição. Por quê? Porque é como se esses elementos não tivessem posição, não tivessem ordem. Por isso que eu não estou retornando aqui qual é a posição, qual é o índice, mesmo eu precisando em alguns momentos. Tá? Como foi esse caso aqui anterior de remover, que eu tive que encontrar qual era o índice do elemento para ser removido e aí sim fazer a remoção. Ok? Então veja que aqui a gente fez busca e a gente fez busca com remoção, né? Ou seja, eu busquei um elemento que eu queria remover. Bom, vamos lá. Vamos ver os métodos então de união, intersecção e diferença, tá? O método de união é bastante simples. Ele vai gerar um novo conjunto. Então eu declaro aqui um novo conjunto e eu crio esse novo conjunto. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu não vou me preocupar com nenhum detalhe, se o elemento existe, se o elemento não existe, tentar encontrar os elementos que não descartar as intersecções. Eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Basta eu adicionar todos os elementos de S1 e todos os elementos de S2 em S3. Uma vez que eu faço isso, o método addElement ele vai controlar para mim se eu vou inserir um elemento repetido ou não. E daí ele não vai inserir quando for repetido. Automaticamente eu passo a ter um conjunto correto aqui. Dessa forma. Então, o que eu estou fazendo é percorrendo a lista 1, adicionando todos os elementos, depois percorrendo a lista 2 e adicionando todos os elementos. E aí o método addElement vai remover tudo que for repetido, tá bom? O setIntersect, vou seguir a mesma lógica. Eu vou percorrer a lista 1 e vou ver, só que agora, ao adicionar o elemento da lista 1 na lista 3, antes de adicionar, eu vou verificar se esse elemento existe na lista 2. Por quê? No conjunto 2. Por quê? Porque eu quero adicionar apenas os elementos que estão no conjunto 1 e estão no conjunto 2. Então eu percorro uma das listas e vejo se esse elemento está na outra lista, tá bom? E aí então ele vai fazer essa verificação e vai adicionar os elementos. Então se o elemento da lista 1 existe na lista 2, eu adiciono ele na lista 3. Caso não exista, eu não adiciono. Ah, professor, não precisa depois percorrer a lista 2? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque ele vai encontrar exatamente os mesmos elementos. E aí se eu faço isso percorrendo a lista 2, ele vai fazer redundante, tá? Eu poderia inverter aqui, ao invés de percorrer a lista 1, percorrer a lista 2 também. E aí eu inverter aqui lista 1 com lista 2. Mas eu não preciso fazer as duas vezes a mesma coisa. Tá? Bom, vamos então para o próximo caso aqui, que é a diferença. Então, a diferença é manter os elementos do conjunto 1, tirando do conjunto 1 todos os elementos que estão no conjunto 2 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer os elementos do conjunto 1 e vou testar. Esse elemento está no conjunto 2? Se ele não está no conjunto 2, então eu adiciono ele no conjunto 3. Caso contrário, eu não adiciono, tá bom? Aqui a gente poderia também fazer diferente. A gente poderia
Copiar, eu não tenho o método de copiar um conjunto aqui, mas vamos supor que eu tivesse o método de copiar um conjunto. Então eu copiaria o conjunto 1, fazia uma cópia do conjunto 1 como conjunto 3, e depois eu iria percorrer os elementos da lista 2 e remover todos os elementos da lista 2, do conjunto 3. Então os elementos que não existem já não ia remover mesmo, e os elementos que existem ele removeria. E aí a gente teria então o conjunto 3, que são todos os elementos do conjunto 1 que não estão no conjunto 2. Tá? E depois, se eu inverter o conjunto com o conjunto 2, eu tenho a operação contrária da diferença. O método isEmpty basicamente verifica o tamanho e testa se é igual a zero. Tá? E se for, então é verdadeiro, o conjunto está vazio. Se não for, o conjunto não está vazio. E o showSet é só para mostrar os conjuntos, só para ilustrar aqui quais são os conjuntos, mostrar os elementos de cada conjunto para a gente conseguir testar se está funcionando o nosso programa. Tá? Caso contrário, a gente não vai conseguir testar. E aí vamos ver o main, então, que a gente usa esses conjuntos. O que eu fiz? Eu declarei 3 conjuntos. O primeiro deles eu criei aqui um conjunto, aí eu faço um showSet para ver se ele está funcionando vazio, beleza. Aí eu adiciono o elemento 1, 2, 3, 4, 5 e removo o elemento 4, tá? Então vai ficar os elementos ímpares até 5 aqui. 1, 2, 3 e 5. Os elementos ímpares, desculpe, os elementos primos, tá? Números primos até 5. E aí eu faço um showSet para ver se vai mostrar, depois a gente checa se está funcionando. Bom, eu crio um conjunto 2, eu adiciono os elementos pares de 0 a 10 e depois eu removo os elementos 0 e 10. Então vai ficar de 2 a 8, né? Só para testar se os métodos estão funcionando como deveriam. Ok, daí eu mostro o conjunto 2 e depois eu faço a união entre o conjunto 1 e o conjunto 2. Aqui não faz diferença fazer a união do conjunto 1 com o conjunto 2 e a união do conjunto 2 com o conjunto 1, é a mesma coisa. Tá? Eu faço a intersecção entre o conjunto 1 e o conjunto 2 e coloco isso no conjunto 3 também, ó, ambos, tá? No conjunto 3. Lembrando que depois eu libero o conjunto 3, porque se eu não liberar, aquele espaço de memória fica reservado. Tá? Então eu não quero deixar reservado, eu faço um free do conjunto 3 aqui para liberar o espaço de memória, uma vez que eu vou criar um novo conjunto. Lembrando que set intersection, set union, eles fazem um alloc, né? Como eles fazem um alloc, eu quero depois liberar. E aí o setDiff sim tem diferença entre a ordem dos conjuntos, então eu quero testar se está tudo bem, se está fazendo exatamente o que deseja. Então eu faço primeiro o setDiff do conjunto 1 com o conjunto 2, depois o setDiff do conjunto 2 com o conjunto 1. Tá bom? Então a gente testa isso aqui, ó. Quando eu testo, ele vai mostrar aqui, não sei se é possível ver, eu não consigo aumentar a fonte desse console, mas basicamente o que nós temos aqui, então, os elementos 1, 2, 3 e 5, beleza? Está certinho, removeu o elemento 4, e aqui os elementos 2, 4, 6 e 8, também está certo, ele removeu o elemento 0 e o elemento 10. A união ficou como? 1, 2, 3, então todos os elementos do 1 e todos os elementos do 2 removendo os repetidos. Os repetidos aqui ele só tem o 2, né? Ó, a intersecção é só o 2. Então eles vão ter aqui 1, 2, 3, 5, os elementos do conjunto 1 e os outros elementos do conjunto 2 que não estão no conjunto 1, que é o 4, 6 e 8. A intersecção, como a gente já viu, é apenas o 2, tá? É o único elemento que tem em comum entre os dois conjuntos. A diferença de C1 e de C2 é o conjunto 1 menos os elementos do conjunto 1 que estão no conjunto 2. No caso, é apenas o número 2, então vai ficar 1, 3 e 5. E no caso do C2 menos C1, é a mesma coisa, removendo o elemento 2, ou seja, removendo os elementos que têm intersecção. Ok? Então ficou aqui 4, 6 e 8 também ficou correto. E assim a gente tem o nosso código de conjuntos, né? Eu sugiro aqui como uma atividade, caso vocês queiram, né, queiram brincar um pouquinho com isso, uma vez que agora vocês já pegaram a manha, como que é, eu sugiro vocês fazerem aqui novas operações, por exemplo, a cópia de um conjunto, né? Cópia de um conjunto. Um outro método seria o tamanho de um conjunto. O que mais que a gente pode querer entre dois conjuntos? Cópia, tamanho. Puxa, deve ter outras operações, mas eu não estou lembrando agora de cabeça. Não me lembro, mas se eu lembrar depois eu posto para vocês, mas fica aí a sugestão, né, de novas funções, como implementar essas funções, como fazer elas funcionarem, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação e que isso tenha tornado as coisas mais fáceis aí para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.